Ok? Boa tarde, já funcionando? Ok? Estamos testando aqui. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Prazer enorme aqui falar com vocês, diante aqui de um tema tão importante, que nós escolhemos hoje aqui, os impactos da Covid. Deixa eu verificar aqui, que eu estou com um assistente aqui técnico que está me ajudando, por favor, Rômulo. Está funcionando? Verifique aí para mim, por favor, se está funcionando o som, vamos verificar se está tudo ok. Tá? Me posicione aqui, para a gente não ter nenhum problema. Entrando nesse mundo novo aqui das lives, vai posicionando. Qualquer coisa, me avise, por favor, para a gente não ter nenhum problema, não ter nenhuma interrupção. Tá? Então hoje, nós estamos aqui estreando com um tema que é de fundamental importância devido a um setor que vinha em crescimento no nosso país e que de repente, de uma hora para outra, se viu diante aí desse impacto aí, do Covid-19. Então, o nosso tema de hoje é impactos da Covid-19 no turismo. Saiba identificar as oportunidades. Então, e para falar disso hoje, nós vamos trazer aqui um convidado especial, um ilustre convidado. Daqui a pouco eu vou estar passando aqui toda a ficha dele aqui, de quem é o nosso convidado. Mas, de antemão, eu gostaria aqui de fazer uns agradecimentos, agradecer aqui toda a nossa equipe, os nossos diretores, o diretor Marcel, que estava aqui também nos ajudando, a diretora Marciane, nosso presidente Iraçu Colares, ao Rômulo, que está aqui também, aqui servindo aqui toda a nossa assistência aqui técnica, a Conceição, nossa gerente aqui da UAC de Comércio e Serviços, da Unidade de Comércio e Serviços, e a todos os nossos colaboradores. E para falar desse tema, eu gostaria muito, antes de eu entrar aqui no tema específico, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês e dizer que todas as terças-feiras e quintas-feiras nós temos as nossas lives aqui no Sebrae e que vocês podem nos acompanhar através do nosso portal, que é www.ap.sebrae.com.br. Também nós temos os nossos canais, nossa central de relacionamento, que é o 0800 570 0800. E aqui no Amapá, se alguém precisar dizer que nós estamos trabalhando home office, mas os nossos atendimentos eles continuam e que pode ser feito através do número 98-409-7544. Então vamos lá, WhatsApp 9-8409-7544. Ou pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Tá bom? Então, o Sebrae aqui do Amapá, assim como todos os Sebrais dos demais estados, nós continuamos nossas atividades, mesmo que remotamente, tá? Mas nós continuamos trabalhando para poder dar atenção aqui, principalmente para os nossos empreendedores e empreendedoras que passam um momento muito difícil. Além de toda essa questão da saúde, que é saúde pública, que nós temos que nos proteger, mas também nós temos que olhar para as nossas empresas, para as nossas instituições. Então é um momento realmente muito difícil. Antes de a gente entrar no tema propriamente dito, eu vou começar com uma frase, depois lá no final vou terminar com uma outra. E nessa frase, para a gente justificar tudo que nós vamos falar aqui, eu tenho uma frase que eu já ouvi já faz algum tempo, eu acho que tem muito a ver com esse momento, que diz o seguinte, que o homem comum enxerga a montanha. O medíocre não sabe sequer o que é a montanha. O sábio enxerga além da montanha. Então, eu acho que isso serve para nós nesse momento. Nós que vimos assim, numa economia, num país, transformando ali tudo muito certinho, a gente fazia ali os nossos planejamentos, você podia fazer um planejamento de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, e tudo estava relativamente muito, dependendo às vezes mais da gente, da nossa gestão, propriamente dito, do que algum fator externo. Então nós tínhamos ali tudo muito planejado, tudo muito retinho. De repente, de uma hora para outra, na nossa frente, dentro dessa planície, aparece uma montanha, uma enorme montanha, e que alguns estão conseguindo enxergar. Mas por incrível que pareça, tem muita gente que não consegue ver a montanha, parece que tem um nevoeiro ali na frente, tem gente, inclusive, por incrível que pareça, que vai morrer, que vai falecer, porque não acredita no potencial do vírus. E aí, muitas vezes, acaba se descuidando, quero até justificar que eu não estou de máscara, estava até agora há pouco de máscara, tá? Não estou de máscara, só está eu e o Rômulo, ele está de máscara, mas nós temos que nos cuidar.
né? E se você não tiver se você não se cuidar, a gente acaba falecendo. Então nós precisamos entender que na nossa frente, de uma hora para outra, sem que nós esperássemos, apareceu uma montanha enorme, com um nevoeiro. E o sábio, né, o inteligente, o homem inteligente, ele consegue enxergar essa montanha. O medíocre não sabe nem o que é a montanha. Já o sábio, ele consegue enxergar além da montanha. Eu tenho certeza que tem muita gente nesse momento que está se perguntando o seguinte: o que virá depois da montanha? De que forma, depois que tudo isso passar, como é que nós vamos, como é que eu posso, né, manter o meu negócio e fazer ainda ganhar dinheiro? Você pode ter certeza, né, e eu já ouvi de empresário dizendo que depois que tudo isso passar, eu ainda vou ganhar dinheiro. Então o que nós vamos fazer aqui hoje é nos unir, bater um papo, né? Eu quero ouvir vocês, quero aqui interagir com vocês, pedir que vocês mandem aqui, né, as perguntas de vocês, para que a gente possa conjuntamente, um pouquinho, né, do conhecimento que nós temos, aqui com a nossa equipe do Sebrae, com o conhecimento do nosso consultor, que é doutor, que daqui a pouco eu vou estar apresentando ele para vocês, e conhecimento de cada um de vocês, que a gente possa, nesse momento, ultrapassar e ter uma visão além dessa montanha. Tá bom? Deixa aqui o Rômulo me ajudar, vamos lá. Mais alguma coisa aí, Rômulo? Tá tudo ok? Beleza. Então aqui, né, eu quero, aqui, amanhã, 8 de maio, é o Dia Nacional. Cálido, tudo bem, meu irmão? Tudo bom, bem-vindo, agora estou lhe vendo. Estou mais tranquilo agora lhe vendo. Eu sei que você pode ficar tranquilo. Estou te ouvindo, beleza? Vamos lhe explorar aqui ao máximo daqui a pouquinho, tá? Eu vou fazer aqui uma pequena introdução. Daqui a pouquinho a gente vai estar interagindo, tá? Fique à vontade. Amanhã, dia 8 de maio, é Dia Nacional do Turismo. Né? Deixa eu só levantar um pouquinho aqui. Acho que é como. Para não ficar cortando aqui, viu, Romulo? Eu acho que aqui ficou melhor. Então, amanhã, dia 8 de maio, Dia Nacional do Turismo, nada melhor do que a gente estar aqui numa véspera, né, falando, debatendo um assunto tão importante como esse. E eu quero aqui aproveitar também para fazer aqui uma homenagem, uma justa homenagem ao nosso querido Edir Pacheco, que era presidente, né, do Sindicato de Turismo, do Sinditur aqui no Amapá, e que exatamente 30 dias, Cálido, no dia 7 de abril do mês passado, nós estávamos juntos, participando de um evento, onde ele, juntamente com outros sindicatos patronais, estavam contribuindo, entregando cesta básica, para que a gente pudesse distribuir aqui para a população, principalmente para aqueles empreendedores informais. Né? E o Edir teve a infelicidade, né, contraiu a Covid-19 e há aproximadamente uma semana, 8, 10 dias, veio a falecer. Né? Era um grande parceiro, tinha um grande conhecimento sobre a questão do turismo, principalmente aqui no Amapá. Então, eu quero aqui começar prestando essa justa homenagem ao nosso querido Edir Pacheco. Agradecer aqui o Nagano, da Brasel, que também é um grande parceiro, que está com a gente nos eventos. Agradecer a Socorro Pereira, da BAV, e agradecer a Célia Brazão, do Cid Eventos. E depois, no decorrer, nós vamos agradecendo, né, todos os demais que foram aqui interagindo conosco. Tá bom? E aqui, já fiz aqui os nossos agradecimentos. E para nos ajudar a falar um pouquinho, eu quero aqui apresentar o nosso convidado de hoje, Cálidon Costa. Né? Obrigado, Cálido, por ter aqui aceitado o nosso convite, tá? Para vir aqui conosco, trocar aqui um pouco de informação. Certamente nós aqui não estaremos, não vamos conseguir resolver toda essa problemática, mas a gente vai estar contribuindo. Né? Eu acho que nesse momento, eu acho que o importante é cada um dar sua contribuição, né, para que a gente possa sair, entender esse momento, e nós vamos fazer isso aqui, nós vamos entender de que forma o país vinha trabalhando a questão do turismo. Então nós vamos fazer isso, olhar, né, o pré-Covid, como é que o Brasil estava trabalhando. Eu quero aí aproveitar, né, para fazer essa pergunta de como o Brasil vinha enxergando esse turismo até março, né, seria o pré-Covid, porque o mundo foi outro, o mundo agora será outro. Como é que nós estamos trabalhando agora? Como é que nós devemos, enquanto empresa, trabalhar agora nesse período, que é um período mais crítico, e de que forma nós devemos olhar para o futuro, para as nossas empresas. Tá? Então, o nosso querido Cálidon, ele é doutor em turismo e hotelaria, consultor na área de turismo, né, com expertise em tema de governança regional
política de turismo, foi presidente da ABP Tour, na Amapá, e vice-presidente da ABP Tour Norte. Né? E recentemente fizemos, inclusive, convite para que ele seja consultor do SEBRAE. Né? Nós estamos aguardando com muita ansiedade para que ele venha ser o nosso consultor aqui no SEBRAE, esperando logo que retornar, para que possa contribuir com todos os nossos parceiros, com todos os nossos amigos, contribuir, né? O SEBRAE dando essa contribuição, colocando um consultor nesse nível à disposição dos empresários. Tá bom, Cálido? Então, eu vou, feito essa apresentação, eu vou passar a palavra para que você também faça a sua apresentação, verificar se precisa acrescentar um pouco mais. O meu nome é Valdeir Ribeiro, tá? Para que alguém que está entrando agora, que não conhece, eu estou como superintendente do SEBRAE, né? Já 8 anos como diretor de administração e finanças do SEBRAE, e agora vai completar, né, 2 anos como superintendente do SEBRAE. E, na realidade, hoje aqui eu sou um humilde moderador. A nossa estrela hoje aqui será o Cálido, né, e eu estou aqui na função hoje, aqui de intermediar essa conversa entre vocês. Então, Cálido, seja bem-vindo, boa tarde. Tá? E a sua apresentação, por favor. Muito obrigado pelas deferências. Boa tarde, Valdeir, boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando nesse momento. Agradeço ao SEBRAE Amapá por esse convite, não tem como deixar de conversar nesse momento, basicamente, que vivemos do setor do turismo. Quero começar me solidarizando, na verdade, com todos que são desse setor, que estão passando por extremos desafios, muita dificuldade, né? Tentando olhar novos horizontes, tentando se reinventar, buscando processos de reengenharias mesmo dentro da sua própria empresa, aquela questão do olhar para dentro. Então, a intenção nossa é poder contribuir o máximo, né? Claro que, talvez o tempo também, até para responder algumas perguntas, não conseguiremos. Então, fique à vontade, posteriormente, para mandar para o nosso direct aqui, ou mandar para o SEBRAE, depois encaminha para mim. A intenção nossa é poder, de fato, contribuir. Eu quero só colocar uma questão, assim, que eu digo sempre, eu sou da Amapá, né? Eu sou daqui mesmo, eu nasci na Avenida Pará, número 440, vi ao mundo pelas mãos de minha avó, uma parteira tradicional da Amazônia. Então, isso é um grande orgulho que eu carrego para a vida inteira. E dizer que, como dizia Justin Krippendorf, né, eu sou um autóctone, é aquele que, de fato, é muito apegado às suas raízes, à sua terra, à sua própria origem. Então, entender a origem, entender que nós temos que pensar juntos para caminharmos juntos. Deixo aqui também o meu abraço a todos que, de fato, querem contribuir com o turismo do estado do Amapá, querem crescer. E eu não sei se eu posso responder também a pergunta que você fez e primeiro mostrar um pouquinho de cenário, ou quer falar alguma coisa antes? Ou posso já falar dos cenários que nós estamos vivendo? Daqui a pouquinho a gente vai entrando, vai conduzindo isso aqui, tá? Eu acho que a primeira seria essa apresentação sua mesmo. Tá? Eu vou falar um pouquinho aqui do SEBRAE, até porque nós temos colegas do SEBRAE de outros estados, tá? Que também estão assistindo, e eu quero aqui agradecer. Tá? Dizer que o SEBRAE já atua nessa atividade de turismo em praticamente todos os 26 estados do Distrito Federal. Né? E a gente já vem desde 2017 aqui trabalhando com Investe Turismo. Tá? Então, o Investe Turismo, o SEBRAE disponibilizou, foi uma parceria com o Ministério do Turismo, junto com todos os estados, onde foi disponibilizado 200 milhões, onde foi criado aqui os roteiros, né, as rotas turísticas. Então, o SEBRAE, além dos projetos estaduais que já tinham, onde todos os estados praticamente têm, né, no mínimo 1 ou 2 projetos ali trabalhando, mas o SEBRAE também ele vem trabalhando nesse sentido fortemente no ramo do turismo. Sempre foi um grande apoiador do ramo do turismo. E eu gostaria agora que você falasse o seguinte, fizesse um breve balanço para a gente, Cálidon, né, o que era o Brasil, o que era o turismo no Brasil antes, né, do Covid. Então vamos olhar o seguinte, eu queria que você dissesse como é que estava crescendo, que você fizesse esse balanço para a gente. Tá um grande prazer nisso. E também falando que eu também sou oriundo da casa, né, eu fui colaborador, fui funcionário efetivo do SEBRAE São Paulo. Eu lembro que eu sou aqui de Macapá, então a gente ia para as fases, foram 5 fases. E foi a primeira vez que o SEBRAE abriu um concurso para consultor efetivo e um do Amapá estava lá, né? Eram 2 vagas para o Brasil e um foi do Amapá. Eu digo Amapá porque eu sempre levo ele neste cenário. Então, o SEBRAE é um ambiente que você tem, de fato, contribuições a ser dado para as pequenas e microempresas. Tanto é que na sua própria matriz institucional, quando fala a sua missão, é o apoio que você tem que dar. E quando a gente pensa em turismo, tem que pensar em vários cenários deles. Primeiro é entender o cenário, digamos, nós viemos caminhando para um lugar que, de fato, era de crescimento. E quando a gente pensa em turismo, tem que pensar em 2 formas, que é crescimento e desenvolvimento. O crescimento, a gente é muito voltado a questões econômicas, e o desenvolvimento é a questão socioambiental. Cultural, por que a questão não se inclui tanto nesse processo de desenvolvimento quando se trabalha em turismo? Porque a cultura
ela não é melhor ou pior, ela é diferente. E aí nós tínhamos o mercado, que nós tínhamos assim, o mercado, por exemplo, nós recebemos, vamos pensar em números de desembarque no Brasil, que é onde nós temos o parâmetro. Nós tínhamos, por exemplo, só em voos internacionais, em desembarque, cerca de 12 milhões de desembarques internacionais e cerca de 98 milhões de desembarques nacionais. Se a gente for fazer uma base métrica, que a gente sempre calcula, digamos, e você coloca de 40% a 50%, talvez sejam turistas, que estão o tempo inteiro que consumindo, seja atrativos turísticos, meios de hospedagem, alimentação fora do lar, os guias de turismo, né, que estão todo o tempo sendo também parte, a questão da restauração dos alimentos e bebidas. Então, isso tudo vinha numa crescente muito grande, porque o crescimento chegou a ser quase 4 pontos percentuais. Exato. A previsão para esse ano, o crescimento seria basicamente de 4 a 8%. Então, nós tínhamos, de fato, políticas que estavam sendo desenvolvidas para que esse crescimento fosse muito mais efetivo. E aí entra uma questão que eu digo que é uma virada de chave. Quando chega esse ano, a questão do inverte, desde o ano passado, quando começa a se pensar, isso é uma virada de chave do setor, pelo próprio crescimento do setor que nós tínhamos na época. E esse pensar que a época, se pensarmos sempre no crescimento, até quando chega em março, talvez não acreditássemos muito que isso poderia chegar ao Brasil, há de fato uma paralisação. E aí muda o cenário totalmente. Né? É um cenário que é uma outra mudança. Então o cenário de hoje é um cenário, não é só pensar nas dificuldades que nós temos, porque todos nós sabemos disso. Falar de dificuldades, todos nós estamos cansados de falar de dificuldade. Hoje a intenção nossa é tentar falar um pouco de desafios. E aí é pensar, se eu não tenho esse crescimento, eu vou ter uma retração de até 16% na segunda quinzena de março, até 16%. Nós temos mercados hoje, como o setor do evento, que vocês terão outra live, vou tentar falar o mínimo de eventos, porque vocês explorarem mais na próxima live de vocês, chega a cerca de 98% a paralisação. Então, veja, os setores todos estão, não é só paralisado, ele vai ter uma retração. Então, essa demora, né, nós somos um dos últimos a ser religados, não há como. Se você pensa nas próprias pesquisas que saem, tanto da Federação do Comércio, na questão da FEComércio ligada à Confederação, voltada principalmente com a FGV e o SEBRAE, voltada a esses dados dessa retração, se você pensa no movimento que essa religação vai dar para o turismo, você vai ter cálculo de 2021 e 2022. Nós estamos ainda em maio de 2020. Sim. Então, essa dificuldade desses dados que nós temos hoje é para estudarmos e ter um prognóstico, porque é uma coisa muito nova. Então, muitas coisas que se fala, às vezes, até relacionadas a essa consolidação do turismo, pode ser muita especulação. Os dados, sim, as pesquisas, sim, nos trazem prognóstico. É um caminhar, é para saber para onde nós estamos indo. E saber, principalmente, que as empresas estão passando. As empresas não passam só por dificuldades relacionadas ao seu operacional, dificuldade somente em conquistar novos clientes. Ela tem que entender que agora é o momento de fato, de reinovação. Nessa pensar nessa inovação é quando você tinha um momento, você sabe que você está aqui agora e para onde você quer caminhar. Então, a intenção nossa é poder trabalhar o máximo com as empresas de modo que elas entendam que ela está num processo, e esse processo é pensar uma coisa que a gente pensa no turismo, que é um chamado processo sistêmico. Você faz o planejamento, você tem uma entrada. Aí você tem todo o processo dele. Esse processo é onde ocorrem as ações. E aí você vai ter os resultados, que são a saída. Esses resultados que as empresas têm, muitas vezes não estão alcançando. E aí ela tem que fazer tudo novamente. E esse processo de refazer, né, que é a retroalimentação que nós precisamos fazer o tempo todo. Exato. Então as empresas hoje elas precisam não só pensar no processo de inovação dela pelo cenário que nós estamos hoje. Ela tem que pensar principalmente no que ela pode fazer. Ela tem que ter ação, ela tem que ter atitude. O gestor, nesse momento, ele é muito mais do que um líder também. Porque ele vai estar junto nesse momento, ele vai estar caminhando concomitante com todas as dificuldades dele. Só que sem ação, sem de fato ele ter uma atitude, se ele demorou para tomar, ele tem que tomar já agora. Ele não pode esperar mais. Porque lembra que nós viemos conversando, né, de algum tempo, e pensando sempre nesse cenário. O cenário foi mudando, todo dia ele muda um pouco, todo dia ele muda um pouco. Verdade. Algumas empresas no sul do Brasil, alguns hotéis, né, a gente fica conversando sobre isso, alguns hotéis já reabriram. Já foi autorizado a reabrir. Mesmo assim, o hotel não abre alguns lugares. Por que o hotel decidiu não abrir? Porque o operacional dele é muito mais caro, é muito mais custoso ele abrir, na verdade, aquilo do que manter, né, do que deixar fechado nesse momento. Então, e aí vem a questão de tudo que as políticas que o Ministério do Turismo vem fazendo, que o governo federal vem implantando, com as próprias MPs, né, que é MP 936, MP 948, né, que são MPs que falam principalmente dessa relação que nós temos com o colaborador. Dizer, olha, gente, espera aí, eu estou aqui, estou na dificuldade, vem aqui comigo, vamos negociar. Eu não quero que você perca o seu emprego, mas também para você ter emprego é preciso que eu mantenha uma saúde da minha empresa, é preciso que eu mantenha a minha empresa.
só tem emprego se houver empresa. Então, assim, é negociar e depois, principalmente, o olhar do consumidor, né? As campanhas, sempre teve campanhas da BAV, né? Campanhas principalmente da Brasel, hoje tem uma campanha muito forte também relacionada aos eventos, que são campanhas que as pessoas não desmarcassem e que voltassem a atuar. Essa semana nós conversamos com grandes operadores de eventos, e teve uma que comentava dizendo que ela pretendia voltar, que pretendia voltar a partir de agosto, porque eles começaram a fazer eventos virtuais, né? É isso que eu quero entrar contigo daqui a pouquinho, que eu Fica à quero que a vontade. gente volte lá para frente, aí que eu quero que você, né, a gente olhar lá para frente. Nesse momento agora, eu acho que foi muito bem colocado, e você falou aqui algo que eu acho extremamente importante, a gente precisa fazer uma análise do gestor. Porque muitas vezes nós paramos para analisar a empresa, mas agora, mais do que nunca, a gente precisa analisar o perfil do gestor. Como é que o gestor, agora, no momento desse de crise, no momento desse que a gente houve uma parada brusca, né, como é que eu, enquanto gestor, estou preparado para enfrentar esse momento? Porque muitas vezes eu estava, enquanto gestor, preparado para aquela realidade. Né? Eu estava preparado para o pré-Covid, né, lá atrás. Então, aquela era uma realidade onde tinha um planejamento, e eu era ali um bom gestor. Tá. Agora, como é que eu e como é que a minha equipe se encontra preparada? Porque agora são novos desafios. Né? Aí não há dúvida. Né? Então, agora seria o seguinte, você precisa de mais agilidade, você precisa interagir mais, né? Você precisa ter a tua busca. São novos desafios. Né? Eu digo assim, agora são novos desafios. E aí, quando você fala do gestor, eu entendo também isso. Né? Não adianta você olhar e olhar só para a empresa. Olha para você. Esse é o momento que o gestor vai ter que olhar para o seguinte, eu preciso, né, aprender, ou reaprender, ou aprender coisas novas, né, para poder entrar nesse novo mundo. Porque a partir de agora, né, o mundo mudou. Então, a gente precisa olhar. E aí é interessante, só para a gente voltar aqui de novo, olha como era o Brasil. Olha como era o turismo no Brasil. Né? Eu peguei aqui algumas metas, nós tínhamos uma meta aqui de 2018 a 2022, onde a meta era aumentar a entrada anual de turista estrangeiro de 6,5 milhões para 12 milhões. Olha o mundo que nós estávamos aqui dentro daquele mundo plano. Né? Meta 2, aumentar a receita gerada pelos visitantes internacionais de 6,5 bilhões de dólares para 19 bilhões de dólares. Meta 3, ampliar de 60 milhões para 100 milhões o número de brasileiros viajando pelo país. Então, esse turismo interno, né, a gente estava vindo numa crescente, aproveitando, inclusive, a questão da nossa economia, que a gente estava agora, depois de alguns anos, né, tendo a expectativa de um crescimento na economia, e a gente sabe que toda vez que a economia cresce, o turismo vai junto, né, porque se você está bem financeiramente, se a tua empresa, você está bem, né, é mais turismo, você vai fazer mais turismo, vai ter mais eventos, né, e isso circula todo. A gente sabe que diretamente, a gente até conversou um dia desses, diretamente o turismo ele movimenta em torno de 54, 55 né, setores ali dentro do turismo. Mas indiretamente é mais de 200. Né? Você mesmo colocou isso, é mais de 200 indiretamente, se você somar direto e indireto. Mas diretamente você coloca ali, ligado ao turismo, mais de 50 né, atividades dentro do setor do turismo. E você tem aqui a meta 4 ampliar de 6 milhões e meio para 9 milhões o número de empregos no turismo. Então a gente vinha aqui com números bastante otimistas trabalhando. Então não tem como a gente parar nesse momento e não olhar para trás. Aquela realidade que nós tínhamos. Mas agora a gente olha e diz o seguinte, bom, é o que ficou. E agora nós precisamos reaprender. Muitas vezes vamos ter que esquecer aquilo que ficou. Vamos ter que esquecer por enquanto esses números e trabalhar dentro de uma outra realidade. E aí aqui eu quero só dizer o seguinte, agora como é que nós vamos sair? Queremos agora o seguinte, vamos falar do presente. Porque nesse momento, Caliban, talvez mais importante que pensar lá na frente, a gente precisa sobreviver. Eu até digo o seguinte, eu dou um exemplo muito, muito parecido com que nós que estamos aqui na Amazônia, quando você cai no meio do Rio Amazonas, eu quando era mais novo tomava banho ali no Rio Amazonas, lá no meio, né, quando você cai nesse rio né, enorme desse, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar sobreviver. Não se desesperar. Né, de repente ficar ali, né, a gente tem uma linguagem, ficar de bubuia, como diz aqui no norte, né, você ficar ali, não desesperar, porque se você desesperar, você morre. Daí nós temos que entender que essa força que está vindo, que algo que está vindo contra a gente é muito grande, é muito forte, né, e aqui nesse presente, eu quero ouvir de você. Nesse momento agora, né, o que nós podemos fazer para manter essa empresa
para que a gente poder assim, no mínimo o seguinte, eu preciso respirar. Né? Eu preciso agora manter a atividade para que a gente possa pensar no segundo passo. É como alguém que anda de bicicleta. Né? A gente que anda, né, quem anda de bicicleta sabe que enquanto você está pedalando, por menor que seja, você está se equilibrando. No momento que você para de pedalar, a tendência é cair. A gente precisa não parar de pedalar. Né? E eu queria lhe ouvir. O que a gente pode fazer nesse momento? Você usou uma palavra que é a palavra do momento que a gente usa, é sobrevivência. Primeiro é a sobrevivência dos negócios. Mas para a sobrevivência do negócio, existem alguns passos que devem ser dados. E desses passos que devem ser dados, sempre, eu digo que é sempre envolto ao gestor. O gestor, quando aqui não é querer pensar, por exemplo, o gestor ele tem todas aquelas características, né, que tem que ser empreendedor, tem que ser arriscado. Não. Porque o risco que se corre, que a gente pensava sempre, quando você se joga de lugar, hoje tem que se jogar com paraquedas. O empreendedor não é aquele mais que o empreendedor se joga de qualquer forma. Porque nós temos algo chamado análise de risco. Essa pandemia não era uma questão que estava nas análises de risco de ninguém. As pessoas não esperavam que isso pudesse acontecer. Então, hoje, o que o gestor, que esse gestor ele tem que ter muito uma claridade em relação à sua própria empresa? É o primeiro olhar para dentro. Olhar para dentro, que eu digo assim, ele vai ter que entender, se ele entendia sobre o seu negócio, tem que entender 2 vezes mais. Porque agora o processo de busca de conhecimento da sua empresa, né? Tentar entender desde o seu planejamento, a sua própria, as ações que são ocasionadas, para onde aquilo vai gerar. E aí tem algo que a gente fala que é a questão de ter ação, de ter atitude, de fazer acontecer agora. Você não tem tempo de esperar. Nós não estamos num momento que seja conectado, nós estamos num momento que é hiperconectado. Todo mundo está conectado. E aí, nisso, a sua empresa tem que, pelo menos, ter o primeiro passo que eu digo, é fazê-la se manter presente. Como é isso? As pessoas têm que saber que você existe ainda, que você não fechou as portas, que você está lutando. E aí é pensar nas suas, nós chamamos de omnichannel, que é onde você está, qual plataforma você está, ou todas possíveis. As pessoas têm que ver você ao dormir, ver você ao acordar, as pessoas têm que saber que você de que está forma presente. você está conectado, né? Você precisa estar conectado, o mundo precisa saber que você está existindo. Você está ali, porque quando isso passar, e uma coisa que eu sempre comento, por exemplo, você tem muitos clientes que vão até você, né, durante esse tempo todo, e de repente esses clientes não podem vir porque não vão viajar agora. Eu não posso fazer isso. Então, no momento, você tem uma conexão com ele. Às vezes, uma simples pergunta que você trabalha, isso nós fizemos testes com isso, testes que diziam assim, olha, ligavam, mandavam uma mensagem para ele assim, como é que você está? Você está bem nessa quarentena? Mas quando terminar isso, nós estamos aqui te esperando. Viu? Se cuide da sua saúde, porque não temos que esperar. Temos pacotes maravilhosos para vocês, viagens incríveis, o hotel está te esperando, alimentação melhor. Ou seja, esse gestor, ele vai ter que estar, não é somente conectado, pensando em mostrar a sua marca, ele tem que mostrar para ele que tem soluções novamente para ele. E aí tem que sanar, porque qual é a questão? Nós estamos buscando crédito, não tem como, ele tem que buscar crédito nesse momento. Ele tem, porque usar todas as ferramentas que foram dadas para ele, né? Essa busca de crédito é para que ele consiga pelo menos se manter até isso começar a passar, para que isso comece a ser reativado. Ele tem que ter uma condução, não digo de planilhas de fato do que ele está fazendo, ele tem que ter uma condição real da sua empresa, ele tem que saber para onde a empresa vai caminhar. É o processo agora, aqueles projetos que ele tinha de gaveta, aquela questão que ele queria operacionalizar novamente, saber se não é para esse momento, saber se não é de fato, né, de colocar o seu rosto muito mais presente em outros lugares. Nós temos uma dificuldade, por exemplo, hoje, principalmente nesse setor, que é a questão das OTAs, né, que são as agências online. As agências online, as pessoas que compraram uma passagem com ela ficaram meio que a ver navios, né, mesmo que não sabendo com quem falar, demora muito, você liga para o saque, você passa dias e horas e não consegue uma resposta. E aí vai começar uma valorização inversa, que é a valorização daquele agente de viagem. As pessoas, se eu comprei com o agente de viagem vai estar agora mais comigo. É verdade. Ele vai brigar junto comigo. Então, essa pessoalidade vai ser uma mudança que vai ter. Então, nesse processo de hoje, tem que começar a reativar isso. Qual é o seu colaborador? Ele, de fato, conhece, ele sabe qual é a cidade que ele está, ele sabe o que vender da cidade. Você tem produtos formatados, produtos prontos. Eu vou chegar com você aqui. Eu quero fazer essa título amanhã, Valdeir. Você tem? Ter na hora para aquele que são seus parceiros que fazem isso, quais são os tipos de roteiro que você faz, o que aquele seu recepcionista, que é a primeira pessoa de fato do seu hotel recebe, qual é o formato. Então, assim, o gestor vai ter que estar muito atento a essas questões e fazendo isso funcionar, rever suas ações. Não é mais só se planejar, é rever esperando esse momento. Agora, principalmente, buscar crédito, né, que não tem como você fazer, e fazer funcionar aquilo que você pretendia fazer lá atrás. É verdade. Até porque o momento é muito crítico. Quando a gente olha aqui as análises que o Sebrae, né, de vários estados tem feito, você percebe o seguinte: a maioria das atividades estão paralisadas, né, as atividades como um todo.
né, ou funcionando precariamente, principalmente no ramo de hotéis. Né? Você percebe que a maioria dos hotéis estão paralisados ou funcionando. Né? Hoje mesmo conversei com uma pessoa, com um dono de hotel, né, ele funcionando precariamente, com menos de 10%, né, da ocupação do hotel. Você imagina isso, para quem tem um custo alto, a gente sabe que um custo do hotel não é baixo, então você está ali funcionando com menos de 10%, realmente é muito crítico. Isso mantém, e ele só mantém isso porque tem contratos, né, com algumas empresas, e aí tem que manter esse contrato com as empresas, então ele tem que ali funcionar. Mas quem não tem algum contrato, talvez nem isso esteja funcionando, né? Talvez até menos do que isso. Eu posso falar assim, algo específico até da hotelaria Sim. para esse momento que estão passando? Porque nós conseguimos ver 4 grandes possibilidades que estão ocorrendo agora. Isso é visto muito. O primeiro é a questão de você fazer uma parceria, que é público-privado até mesmo, relacionado aos seus agentes, né, de saúde que estão hoje acometidos, que muitos são feitos com hotéis, e ficam nos hotéis, principalmente com um processo de parceria com as prefeituras e com os estados. O outro é a questão das pessoas que estão em vulnerabilidade, né, que também o Estado está utilizando os hotéis para isso. Segunda parceria. A terceira questão são pessoas que, infelizmente, são acometidas, né, por esse vírus, são contagiadas, e aí, nesse contágio delas, elas estão em casa, mas elas pensam assim, poxa, eu não quero ficar aqui porque eu posso passar também. Então, as pessoas têm condição de ir para o hotel. Exatamente. E o hotel tem que ter todo... Isso, e o hotel tem que ter todo o preparo de roupa, de alimentação, sabe, todo esse preparo. E o quarto ponto que a gente tem visto muito acontecendo hoje, por exemplo, eu tenho 10 unidades habitacionais, ou então 40 unidades habitacionais. Eu tiro a metade deles ali e estou alugando de forma que a pessoa seja um inquilino, não seja um hóspede naquele momento. Sei. E aí eu aumento nisso de 6 a 1 ano os contratos que eu faço com ele, que é para aqueles que estão como inquilinos consiga manter, pelo mínimo... Pelo menos ajudar a manutenção. Né? Te ajuda ali na manutenção. Do hotel. Isso que você falou, inclusive. No Japão, inclusive, apareceu uma reportagem semana passada, né, onde no Japão eles estão, sim, alugando lá, né, os hotéis, vários hotéis para isso, para aquelas pessoas que querem sair de casa, que estão assim, às vezes até o Covid, mas estão assintomáticos, né? Fica no hotel, não tem risco, está lá, mas ele fica lá. Ou então para aquelas pessoas que moram 3, 4 pessoas, 5 pessoas num apartamento pequeno, sai 1, 2 pessoas e vai morar no hotel, que aí você diminui o risco, né? Você fica lá no seu apartamento. Isso, de repente, pode ser uma outra saída. E aí a questão também é das pessoas se comunicarem com isso, né? Se eu faço isso no meu hotel, me preparei no meu hotel, eu tenho que comunicar com esse meu cliente. Eu tenho que dizer para ele que eu estou fazendo isso. A questão da hiperconexão. Então, aqui, só para a gente ter uma noção, né, estima-se hoje uma perda de 116 bilhões só com a questão do Covid. Né? Nesse ano de 2020, é uma perda significativa, que ela vai ser diluída aí, né, rateada por todas as atividades dos setores. Praticamente todas as atividades ligadas ao turismo estão sendo impactadas, com raríssimas exceções. Mas o setor de hospedagem e alimentação, sem dúvida, e aquele que tem aqui, que não tem delivery, né, ele é muito impactado. Né, tem restaurante aí que fechou as portas, fecharam as portas. Para a maioria os motivos negativos mais citados na pesquisa que foi feita pelo Sebrae é a redução de lucros, queda no faturamento, aumento do endividamento, né, e dificuldades para conseguir insumos. Mesmo assim, 7 em cada 10 empreendimentos estão em atividades, às vezes precariamente, né, esperando aí o retorno, né, o mais breve possível, que depende das nossas autoridades, depende também do comportamento. Né, nós vivemos num país, nós temos a felicidade de viver num país muito grande, um país continental, que tem suas características regionais. Né? Então você percebe, muitas vezes, o que está acontecendo aqui no norte, você percebe que, às vezes, o sul do país tem cidades que praticamente o caso é muito baixo. Você tem estados aí onde você tem Mato Grosso do Sul, você tem Minas Gerais, você tem o próprio sul do país, né? Santa Catarina, Paraná, onde é muito... o nível de contaminação ainda está muito baixo, diferentemente do que vem acontecendo aqui no norte, que a gente pega cidades aqui como Manaus, né? Belém, São Luís, né? Aqui próprio, aqui em Macapá também está muito alto. Então a pergunta é a seguinte: como é que esses estados que estão trabalhando, logicamente eles têm uma oportunidade um pouco melhor, né? Eles podem ir trabalhando. Qual seria a tua visão, né, para esses estados que têm essa oportunidade, que não estão totalmente fechados como nós estamos, ou não estão, né, um risco tão alto como o nosso? Como é que você pensa isso? Aí a gente volta, o que a gente falava no turismo, e isso vem falando principalmente desde 2009, que o turismo é força centrífuga, é dentro para fora. Ou seja, você tem o turismo doméstico, ele vai crescer substancialmente. É o turismo que, de fato, vai ter uma funcionalidade muito melhor e vai ter uma atração de público muito maior.
Por quê? Porque nesses lugares, por exemplo, que a gente vê, principalmente em sul do Brasil, até Tocantins também, é um destino que está pouco cometido relacionado ao Covid-19. E esses lugares Tocantins. eles vão começar o quê? Eles vão começar muito mais procurar esses destinos próximos, destinos perto, né? Então as pessoas que, digamos, ia para a Europa, atravessava o país, hoje ela vai conhecer muito mais do seu estado, muito mais da sua cidade, Até porque é muito muito mais mais do seu fácil, interior. né? Você hoje não dá para você depender da nossa malha aérea. Porque você sabe que o Brasil, né, devido à nossa essa dimensão nossa, é muito grande, muito continental, e hoje até para o risco. Imagine você sair do norte, passar 8 horas, 10 horas aí entre aeroporto e avião, para você chegar. Então, Não você tem com a como. sua família, o risco é muito maior. Então, de repente, seria muito mais fácil você pegar seu carro, andar um destino ali que tivesse 100, 150 quilômetros dentro do teu veículo, né? E você andar num destino regional, até porque você está familiarizado. Né? De repente, ali É, naquele destino próximo, você já sabe que ali o nível de contaminação não é tão alto, né? Você sabe. Então, eu acredito também muito nessa potencialidade de você trabalhar esse turismo de forma regional. Né? E aí é isso. Eu acho que a oportunidade vai ser uma oportunidade diferente. Por isso que eu digo que será totalmente diferente de se trabalhar. Né? totalmente. As pessoas viram É, diferente. Até a diferente. própria nessa organização, quando a gente pensa rapidinho nessa questão desse turismo doméstico, porque por mais que você viaje para perto, mas vai ter umas coisas que têm que ser muito mudadas, porque o próprio turista ele vai ter muito mais cuidado em relação à sua própria saúde. Ou seja, ele vai Exato. procurar lugares muito mais higienizados e lugares que a questão sanitária seja de fato De fato. efetivada naquele ambiente que ele possa Exato. perceber. Eu quero aproveitar aqui para agradecer também aqui o Américo Teixeira, presidente aqui do Cindy Hotéis, né, que está assistindo, está Legal. participando com a gente. Eu quero aqui aproveitar também passar aqui algumas perguntas para a gente interagir com o nosso pessoal, Por viu? favor, por favor. Algumas perguntas que chegaram aqui do Bruno. Como potencializar a receita futura em um estado que a maior atividade turística é a gastronomia? Entendeu a pergunta? Como potencializar a receita futura em um estado que a maior atividade turística é a gastronomia? Bruno, a pergunta é para você. Quem perguntou? Quem foi que perguntou? Bruno, Bruno? Bruno, Foi Bruno? Ah, foi. Bruno, excelente pergunta, muito obrigado. Tem umas questões que a gente tem que ver quando a gente pensa nisso, por exemplo. Eu quero primeiro parabenizar a Brasel. Por que eu quero parabenizar a Brasel? Quando a gente fala atitude do gestor, a Brasel, como associação, ela agiu, ela não esperou. Né? Ou seja, foi com seus parceiros. Aí tem uma prova que as entidades que são muito mais organizadas, elas começam também a ter possibilidade de crescer juntos de forma muito mais Exato. rápida. Eles já tinham uma atividade anterior, então já trabalhavam com os grandes festivais e atuando no processo de gastronomia. A questão é que a gastronomia é um dos elementos que compõe essa cadeia produtiva. E aí, por que ela aparece mais? Porque ela se uniu e ela teve a força e a possibilidade de criar projetos para isso. Quando a gente pensa, por exemplo, assim, a base sempre vem atuando, o CIGOTES está se organizando muito melhor agora, e essas organizações deles faz com que eles também se fortaleçam. E aí, como pensar no desenvolvimento se você de fato não tem também um compartilhamento disso? É entender que o turismo é um negócio coletivo. Então, primeiro, para você criar uma receita, você tem que entender que eu, como hotel, eu preciso de uma agência para que venda, para que leve as pessoas até meu hotel, eu preciso de um guia que seja uma condução daquela agência e preciso que a pessoa também se alimente bem no restaurante, crie para ela possibilidade. Então, essa questão de criar possibilidades é pensar, eu quero fazer turismo para a minha região. Então, se eu tenho destino para se fazer, como é que eu posso fazer? É organização. E só se cria valor para a organização quando, de fato, você efetiva ações. Se você não efetiva ações, você vai criar valor nunca. É, E se você tem um setor forte, eu vou aproveitar este setor e vou irradiar para os outros. Eu não vou pegar esse setor apenas, esse setor está bem legal, está funcionando, então eu vou usar esse setor como um elemento de contribuição, e aí sim também poder irradiar os outros. Então, o sentido hoje, o maior, é muito claro, é você trabalhar cooperado, é você entender que ações podemos fazer juntas para que outros venham a reboque. Eu acho que isso então responde. Eu acho que essa tua. Vou ler uma pergunta aqui, que nos mandaram também do setor aqui do hoteleiro, mas eu acho que está dentro disso que você está falando. Chegou uma pergunta aqui dizendo o seguinte: o setor hoteleiro é fortemente dependente do fluxo de negócio de outros setores da economia, sendo um termômetro da mesma. Se a economia vai bem, o setor hoteleiro vai bem. O que fazer para levar o número de visitantes, né, de lazer, uma vez que a política de promoção para a atração dessa fatia de mercado quase não existe no Amapá? E aí você falou das parcerias, né? Eu acho que quando retornar não tem como, né? Seria através do guia, do próprio hotel, todo mundo trabalhando conjuntamente. Né? Seria essa. Essa não tem como. Olha. No Amapá nós temos o quê? Os negócios, os hotéis, a capacidade de lotação deles são muito mais efetivas em quando? De segunda a sexta.
E Segunda a fim de semana, sexta-feira. geralmente, a ocupação é bem menor. E aí, por quê? Porque esse turista é de lazer. Esse turista de lazer, por exemplo, a gastronomia, como é que ela está atraindo? A gastronomia no estado do Amapá, ela está atraindo, de fato, turistas externos? Ou é uma gastronomia que está sendo muito efetivada por pessoas que estão aqui? Tem que se ver Exato. isso, através de pesquisas, para saber quem são as pessoas que estão indo nos festivais, quem está consumindo, e entender quem é esse cliente. Só que a hotelaria ela tem que ter muito claro que a hotelaria é o lugar que mais se busca parceiros. Quando a agência tem parceria com ela, e por exemplo, é comissionada também por isso, tem um trabalho efetivo por isso, ela vai mandar pessoas para aquele hotel. Ela vai entender que os hotéis também podem fazer festivais de fim de semana, hotéis podem fazer conferências de fim de semana, hotéis podem atrair projetos menores da gastronomia para dentro do hotel dele. Então, isso tudo faz com que o hotel tenha outros movimentos também fora daquele período apenas que seja envolvido a negócio. E agora, uma questão que ele fala muito, e isso é importante demais, que o nosso colega falou desses eventos, é principalmente a relação dessas propagandas que nós temos em comerciais, assim, de publicidade de fato do nosso turismo local. Nós temos duas barreiras fortes no Amapá, que é o Pará e o Amazonas. São duas barreiras já essenciais para nós. Quando a pessoa se fala em turismo, fala em Amazônia, geralmente se pensa nesses dois lugares. Por quê? Porque eles conseguiram chegar com propagandas internacionais e valorizaram muito mais a atividade turística. Se Então, é um posicionaram, momento né? Muito se forte. posicionaram muito nisso. Então, é um momento que o Amapá também tem que buscar essas parcerias até externas de começar a se posicionar, fazer turismo integrado, fazer parcerias com regiões que, de fato, regiões sejam muito mais E nós próximas a temos a nós. felicidade, né? Nós estamos aqui na divisa com a Iapoque, nós estamos na divisa com a Europa, né? Nós estamos Tudo isso. aqui, a comunidade europeia aqui do nosso lado, que ganha em euro, né? Então, por que não ser Que uma é porta de entrada, né, para esse turismo que vai para o Brasil? Por que não venha por aqui, né? Pela Guiana Francesa, entre pelo Amapá e daqui ele vá para o resto, né? Para o restante do Então, Brasil. e aí o investimento que são dos dois lados, tanto o público como o privado. O público fazendo a parte dele, principalmente também em preparar a cidade como um todo, e o empresário em si fazendo a capacidade de se profissionalizar muito mais. Esse turista é um turista muito diferenciado hoje, ele é muito mais profissional. Não é só as empresas que têm que se profissionalizar, porque o turista não é um turista que vem para um lugar sem saber onde ele está. O turista, às vezes, chega num lugar, sabe muito mais do que o próprio empresário e do que o próprio atrativo turístico. Então, hoje, a intenção que a atenção deve ser dada a estes segmentos não é somente de unicidade, sim de cooperação, mas a cooperação com transparência. Né? Quando você pensa numa governança forte, a governança forte faz com que você seja cooperado, você seja transparente, seja efetivo e que alcance resultado. Então, essa transparência tem que ocorrer o tempo todo. Uma pergunta que veio aqui, e aí acho que intriga todos nós, aqui no Amapá, porque nós somos muito dependentes aqui da questão da aviação aérea, né? Mas aqui, o combustível de aviação civil representa 40% do custo operacional de um voo, de uma hora. Segundo pesquisas da BAV, em 2015, viajar de Brasília para o Amapá saía mais caro que viajar para Nova York. O que explica um fenômeno, né, se, segundo os dados do Censo Turismo, a taxa de ocupação dos assentos da aeronave em 2015 foi superior a 95%. Ou seja, os voos lotados, né, mas o nosso custo interno no Brasil, né, acaba sendo muito alto. Essa é uma reclamação que existe, não é só aqui do Amapá, não. Quando você viaja o Brasil afora, muitas vezes você pega um voo, né, de Goiânia para Brasília, de Brasília para Goiânia, um voo ali que demora 25 minutos custa R$ 600. Né? É muito complicado. Às vezes um trecho muito pequeno e você não consegue. Então, o que se justifica? Como é que você... e a gente sabe que o setor de aviação ele é fundamental, né, para o fomento do turismo, para que a gente... Nós não podemos falar em turismo se realmente, a nível nacional, né, se nós não pensarmos na aviação. E por que é tão caro? Na tua visão, por que essa passagem, Aí a esse gente custo é tão... volta, aí eu vou buscar estudos que nós tivemos, principalmente voltados a 2018 e 2019. A questão muito clara hoje é quem oferta esses serviços. É quem oferta esse serviço. Se eu tenho 4 empresas que dominam o cenário nacional e eu oferto, eu vou fazer o que eu quiser. Então está muito Por que eu concentrado, fazer o que eu né? quiser? Porque é muito Uma concentrado. Então, concentração o diferente do momento que tem que... nos outros países. Quando você vai, por exemplo, assim, para a Europa, você vai para os Estados Unidos, principalmente, eu tive a oportunidade de fazer um estágio doutoral na Espanha, né? Então, nós pagávamos, por exemplo, de Barcelona para Paris, 14, 12, 8 euros. 8 euros. Mas, ou Você tem seja, o voo chegar você não low sabe. cost, né? Você tem. Então, a questão do código, você não sabe onde procurar. Essas entradas, essa permissão que foi dada para as empresas começarem a vir para o Brasil, é uma grande opção que a gente tem para diminuir. Porque se eu tenho, você pensar o seguinte, se eu sou uma grande empresa
e as pessoas dependem de mim, eu vou dar o preço que eu quiser para elas, porque eu sei que elas vão ter que depender de mim. E o custo operacional do Brasil, o custo do Brasil é muito mais alto que qualquer outro bem fora. O custo de permanência, se você lembra anteriormente, a partir de 2013, as aeronaves ficavam no pátio aqui do Amapá, no aeroporto. Só que ficou tão alto ficar nos pátios que eles começaram a ficar em outros pátios. Ou então até mesmo fazer esse voo ser muito mais curto, ou então muito mais longo para que a aviação, aquele avião ficasse mais no ar do que em terra. Então isso as empresas começaram a perceber. Tem um estudo, por exemplo, agora de 2019, né, que é até do Mundo Univale, que ele mostra claramente se eu tenho a demanda reprimida que se fala, das pessoas que não viajam de avião por ser muito caro, mas que têm desejo de viajar. Então, essa demanda reprimida chega a quase 40% de uma população de quase de 20, 30 milhões de pessoas. Então, se você pensar numa população dessa, faz porque eu posso fazer o que eu quiser, né? É verdade. Outra coisa, mais uma pergunta, é bom aqui que já está algumas perguntas aqui, o Romulo está me passando. Por favor. Com as vendas na internet, a cada dia, com as vendas na internet, cada dia mais constante, o setor de agências de viagem, representadas quase em sua totalidade por pequenos negócios, há anos acarretam perdas. Quais as medidas mais viáveis para adotar no momento em que enfrentam o maior colapso do turismo mundial? Então, eles querem saber, no momento como esse crítico que eles estão enfrentando, quais são as medidas, qual a sua sugestão, qual a sua dica para esse pessoal nosso da agência de viagem? Claro. A partir de 2011, o próprio Sebrae, juntamente com algumas entidades, começou um processo de trabalho chamado de turismo receptivo. As pessoas perceberam que todo mundo comprava passagem na sua casa, onde queria, e na pesquisa que saiu desde 2019, dizia que o turista, 80% do turista queriam começar a viajar por conta própria. Significa, ou de carro, ou ele fazendo o próprio percurso, comprando sua passagem aérea, fechando com o seu hotel, sem essa intermediação. Ele acreditava que seria muito mais rápido porque facilitava o seu tempo. Nesse momento em diante, surge a questão do receptivo. O receptivo começa a crescer muito mais, e aí o emissivo começa a ter uma queda muito natural nesse processo. Quando começa a ter essa queda, as agências começam a se organizar também, vendendo principalmente essa questão não de voo low cost que nós não temos, mas principalmente pelas online travel, né, com parcerias com ela, como sendo comissionadas por ela, sendo que a comissão diminui. Eu quero contar um caso rapidinho agora, dessa questão de não de soluções, mas como tem gente no Amapá que ganhou com passagem aérea dentro da pandemia. É um caso real de que não aconteceu. A empresa, chegaram com ela 3, 4 pessoas, né, desesperadas para viajar, e não tinha tempo, na primeira quinzena de abril, que o voo teve problema com a Azul. E aí, nessas questões desse desespero das pessoas quererem viajar, ela dizia, olha, posso fretar para você um voo, consigo, consegue 9 pessoas para mim? A pessoa ela conseguiu fechar um voo. Olha. De 9 pessoas. Aí ela percebeu que abriu um mercado aí. Ela foi junto à empresa, né, desse táxi aéreo e disse, olha, tem um avião maior? Tem no Brasil de 30 lugares. Então faz o seguinte, eu não tenho como pagar para você o voo todo agora, mas faz o seguinte para mim, se eu conseguir lotar, a gente leva esse voo? Aí o cara com voo parado, sim, vamos fazer. 2 voos por semana estão levando. Olha aí. E ainda comissiona as empresas a que vendem oportunidade, para é aquilo de pessoas que estão enxergando, né, ali além da montanha, tem uma visão empreendedora. Né, esse vai ser um grande diferencial, certamente, né, quem tem uma visão empreendedora ali, um senso de administração. Só para você agora, ter uma... só para finalizar, desculpa cortando só um pouquinho a questão do agente, a questão do agente, porque o agente, ele nesse momento, ele vai ter que, não é se reinventar, não precisa mais se reinventar, ele precisa agora conhecer ferramentas. Ferramentas que digam para ele, olha, eu quero falar com essa pessoa mais rápido, quero passar informação para ela melhor, eu quero ter um contato mais direto com ela, o meu nicho de mercado é essa. Por quê? Porque esse agente ele vai passar a ser muito mais valorizado posterior a essa pós-Covid. Então, o momento que a retomada volta para ele, então ele começa de novo, então ele tem que primeiro entender e conhecer muito mais as ferramentas. E as ferramentas estão aí disponíveis. Depois que mandar para o meu direct, que a gente manda para vocês várias ferramentas dessas. Só para você falando de questão de oportunidade, você falou aí, né, essa questão do avião, a gente percebe que no meio de tudo isso tem gente ganhando dinheiro. Né? Você percebe que tem setores aqui que estão sendo impactados positivamente, tá? Que é o caso do ensino à distância, né, no levantamento que nós temos. Você percebe aqui que o ensino à distância está sendo impactado positivamente. Entretenimento online também está sendo impactado positivamente. Ferramentas para o trabalho online. Nutrição e saúde, nesse momento, né, todo mundo preocupado aí com a questão da nutrição, da saúde. Telemedicina também está sendo muito procurado. Plano de saúde e seguro de vida. Né? A questão da internet, muita gente em casa agora, a internet está sendo bem demandada, ninguém consegue ficar em casa
Né? Imagine um negócio se acontecesse isso aqui há 15 anos, 20 anos atrás, que você não tivesse internet, não tivesse um celular, para a gente estar fazendo isso que nós estamos fazendo isso agora, interagindo, né? 5 anos, 10 anos. Então, internet e produtos de limpeza e alimentação fora do lar. Né? Em compensação, aqui academia de ginástica, cinema, teatro, né? Hotéis, restaurantes, né? Estão sendo impactados negativamente. Mas aqui a gente já vai encaminhando aqui, infelizmente o tempo passa muito rápido. Né? O que nós temos aqui, nós temos um gráfico, infelizmente também não dá para mostrar o gráfico que a gente tem aqui, onde mostra a retomada de vários setores. E nós sabemos que tem 2 setores que são os mais prejudicados. Né? Nessa retomada, nesse gráfico que nós temos, que é o setor de turismo e o setor de eventos. Sem dúvida nenhuma, o setor de turismo e o setor de eventos são muito impactados. O que nós temos aqui, Caio, para você ter, eu acho que você deve ter acesso a isso, é que a partir já de julho, agosto, o turismo de evento, aquele muito lentamente, aquele de negócio, porque as pessoas vão continuar a fazer negócio. Né? Então, vai precisar viajar. Fazendo virtualmente. As pessoas vão ter que fazer e vai ter que viajar. Então, a partir de julho, no nosso gráfico que nós temos aqui, isso lógico pode mudar, isso aqui é previsão, mas a partir de julho já começa a retomada. Né? Então, a gente sabe que até junho vai continuar travado, mas a partir de junho, de julho, já começa as viagens, já começa a ser retomada a questão aqui desse turismo. Muito lentamente, mas já começa a tomar. A partir de agosto, setembro, o turismo doméstico, né, o turismo como um todo, também já começa a ter uma retomada significativa, para chegar lá em dezembro, né, já não, logicamente, no nível que nós estávamos, mas né, que isso vai demorar, logicamente, nós vamos ter 2021 para recuperar. Mas já será certamente uma boa retomada. E aqui eu gostaria aqui de ouvir você também, compartilhar com você aqui alguns nichos. Né? Nesses nichos aqui agora, a gente já faltando 5 minutos, você consegue enxergar alguns nichos dentro aí desse setor aí do turismo como um todo, não só de hotelaria. Né? Eu tenho aqui gastronomia, às vezes esporte, aventura. Será que tem algum nicho nesse momento que dá para a gente poder trabalhar, indicar para os nossos parceiros? Né? O que daria para se fazer? Todos os estudos que se tem hoje, não só pensando em projeções, começa principalmente quando pensa em turismo voltado à natureza. Questão do ecoturismo, isso vai ser muito... É um segmento que já tinha uma tendência de crescimento, mas agora muito maior, principalmente por ser em lugares que você tem um espaçamento maior das pessoas, onde a aglomeração não é tanta. Então, assim, o setor do ecoturismo é o setor do turismo de aventura, do ecoturismo, um turismo de base comunitária, em que as pessoas, digamos, elas conseguem andar por outros ambientes, porque elas estão em casa, estão pensando em novas perspectivas, pensando em se viver essa experiência de uma forma diferente. Então, esse turismo, pensando em experiência e turismo ao ar livre, certamente é um dos segmentos onde mais vai crescer. Vai crescer. E aqui mais algumas sugestões que nós gostaríamos de dar aqui, seria agora para sobrevivência e para que a gente tenha. Né? Seria aqui, nesse momento, sem dúvida alguma, cortar custos, não tem outra solução. Cortar custos aqui com insumos e matérias-primas, matéria-prima, adequar a empresa às normas sanitárias do governo, não tem jeito, tem que se adequar. Acesso ao crédito, principalmente procurando essas linhas de créditos especiais que tem nesse momento. Né? E aqui seriam algumas outras sugestões, seria a venda de pacotes promocionais para entrega futura, né, Caio? Eu acho que isso aqui seria fantástico. Você vender agora, você dizer assim, olha, compre agora, quem puder comprar, vou te dar 50% de desconto, mas compra aqui 7 diários no meu hotel. Né? Isso existe de pessoas vendendo para julho de 2021. 2022, não aproveita que agora tem 50% de desconto. 50%, faça uma promoção. Você fazendo isso, acho que isso é uma dica, não existe fórmula mágica. O que nós temos que entender aqui que é um pouquinho de cada... Então aqui já me dentro falta 4 minutos, vou correr um pouquinho aqui. Mas pensando na sobrevivência, não pode esquecer que é o hoje, né? Então a gente hoje. É muito importante. Eu acho que isso aqui já é um dinheiro, pelo menos você colocando isso, já é um dinheiro que você que já entra agora para entrega futura. Pelo menos já é um recurso que entra agora. Que entra agora. Hoje, que te ajuda a manter isso. Né? Trabalhar com captação de cliente dentro da região, que foi colocado aqui, que nós colocamos, né? Que você colocou também muito bem. Captar esse cliente agora. É muito mais fácil você atrair o teu cliente agora que está na tua região, né? Que sabe ali, que está vivendo o que você está vivendo. Então é muito mais fácil você trabalhar. Né? E eu acho que é uma coisa fundamental, viu, Caio? Agora, nesse momento, vale para todas as empresas, mas principalmente para quem é do ramo de turismo, que são os protocolos rígidos de segurança e saúde. Imagina, eu gostaria muito, lógico, eu vou ficar num hotel
que eu sei que naquele hotel existe um protocolo. Como é que está sendo o protocolo de limpeza do apartamento? Como é que está sendo o protocolo da limpeza do elevador? Como é que está sendo o protocolo ali na recepção? Então, nada mais, né, eu acho que o mais importante é você chegar agora, né, e você saber, eu estou hospedando no hotel, no momento que ele te entrega uma cartilha ou você chega no apartamento, tem um vídeo. Ele dizendo como é que aquele quarto foi limpo, né, como é que aquela janela ficou aberta para arejar. Né, eu acho que precisa ter um protocolo, porque eu sei, se no momento aquela empresa ele segue um protocolo, ele vai me dar mais segurança para eu poder ficar com a minha família, né, do que um outro que não tem protocolo nenhum. Então nós vamos ter que começar... Né? É um turista muito mais, não é desconfiado, é um turista que vai estar muito mais receoso. Muito mais receoso. Ele vai ter que olhar para os cuidados que ele e da família dele. Né? Eu não sei, então, não sei se você assistiu hoje o Bom Dia Brasil da Globo, né, onde apareceu lá um restaurante, se eu não me engano, em Londres, onde tinha uma cabine. Né, os clientes chegaram lá, tinha uma cabine para 3, 4 pessoas, e a alimentação estava sendo servida numa tábua. Né? Você coloca lá, então o garçom chegava com uma tábua, né, manter a distância ali de 1,5 m, 2 metros numa tábua, entregando ali aquela alimentação. Nós vamos viver com uma coisa que parecia esdrúxula, né? Talvez ninguém imaginava, mas hoje está virando realidade. Mas né, você ir para um restaurante onde você tinha ali uma cabine, apareceu lá hoje, né, aquela mesa sua, você tem uma cabine. Quer dizer, se alguém vai ali, se alguém vai respirar, você se sente mais protegido, né, ali naquele momento. E, evidentemente, se aquela mesa está sendo limpa. Né? Cálido, faltando um minuto, né, nós devemos ser encerrados daqui a pouco. Eu quero aqui te agradecer. Né? Infelizmente, o nosso tempo é muito curto. Chegaram aqui bastante perguntas, eu não consegui, né, fazer todas. Eu espero que a gente faça em um segundo momento, né, mas te agradecer aqui. Tá? E que a gente, né, colocar aqui o Sebrae à disposição, esperando que isso volte o mais rápido possível para que a gente possa interagir, né, e ajudar aqui os nossos, né, colocar, né, a tua capacidade, o teu conhecimento à disposição de todos os empreendedores, né, assim como o nosso Sebrae. Então, agradecer aqui a nossa diretoria, né, agradecer aqui o Rômulo, agradecer aqui a Conceição, né, todos os nossos parceiros, né, e dizer da satisfação. E você, pode encerrar aí, né, dizendo o que você espera desse momento. Agradeço o convite, muito obrigado. E a intenção nossa é poder contribuir de fato com o turismo, que é força centrífuga dentro para fora, e turismo é negócio coletivo, não podemos esquecer isso. E querendo conhecer um pouco mais também do nosso trabalho, pode entrar na apriconsultoria.com, apriconsultoria.com ou caridoncosta.com, lá tem mais sobre o nosso serviço, sobre nossas atividades que exercemos. Agradeço a Sebrae e a Amapá novamente. Um grande abraço, viu? Até a próxima. Obrigado a todos aí que nos assistiram, que ficaram com a gente até o final. Né? Satisfação enorme. Espero ter, pelo menos, contribuído e ter respondido algumas perguntas. O tema é muito amplo, a gente não consegue fazer tudo isso em uma hora, né? Mas a nossa equipe está aqui do Sebrae à disposição, naquilo que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Cálido, uma boa tarde a todos. Para quem não almoçou ainda, bom almoço. Eu não almocei, vou almoçar daqui a pouco. Obrigado. Saúde, se cuidem. Obrigado, querido. Abraço, tá? Tudo de bom.